Como é que tem que ser? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Acho que não vai falar. Ninguém fez. Eu não chuto, isso aí vai no chão. Sim? Boa noite. Dizia Aristóteles que o próprio do sábio é o ordenado. Mas mais que isso, o sábio, que é aquele que, antes de tudo, se admira diante das coisas que o cercam, faz perguntas corretas e faz perguntas na ordem correta. Daí que o próprio dele seja ordenado. Né? Todos os homens conhecem, e conhecem de modo distinto de como conhecem os animais, que também conhecem. Mas só o sábio conhece excelentemente, de modo excelente. Ou seja, todos os homens conhecem, mas só o sábio sabe. A sabedoria é própria desses que têm um conhecimento excelente e que, além de não cessar de perguntar com respeito às coisas que o cercam, o faz na ordem correta e segundo regras corretas que lhe são dadas pela arte e ciência do pensamento, da razão, que é a lógica. Pois bem, mas há outro traço na sabedoria. Dizia Aristóteles, em sua Metafísica, que não se pode soltar se se desconhece a atadura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, para que nós tenhamos certeza, tenhamos demonstração de que algo é como nós pensamos, é preciso antes responder às objeções que se fazem, que se possam fazer, que se possam levantar, que se possam suscitar contra a nossa posição. Aquele que não conhece a atadura, que não conhece o nó, que pode impedir a demonstração daquilo que ele diz, de sua doutrina, é como alguém que marcha para não sabe onde e que, portanto, não sabe se chegou porque não sabia para onde ia. É mais ou menos como um cego perdido no meio de um tiroteio. Pois bem, isto, conhecer a atadura para poder desatá-la, conhecer o nó para poder desfazer o nó, é também próprio da sabedoria. Aquilo que nós vamos conhecer, que na escolástica, e em muito especial com Santo Tomás de Aquino, que se chama questão disputada, a questão disputada, disputácio, a questão disputada, nada mais é que a concretização em ponto maior desta doutrina de Aristóteles. Ou seja, não se pode soltar se se desconhece a atadura, não se pode demonstrar se se desconhecem as objeções que se fazem à sua doutrina. Certo? Pois bem, hoje o assunto nosso aqui é metafísica. E há objeções gravíssimas, há objeções seríssimas quanto à própria existência da metafísica como ciência. Esclareça-se algo que ontem anunciei aqui muito brevemente, insista-se em que, apesar da distinção que se vai fazer a partir do século XVI entre ciência e filosofia, não há efetivamente diferença entre ciência e filosofia. Se uma ciência se distingue da filosofia, é porque ela não é uma ciência, ela é um abortivo de ciência. Certo? E é o que se dá
com a maioria das ciências chamadas modernas. Né? Assunto complexo que fica para outra oportunidade. Então, há uma objeção gravíssima, seríssima, quanto à existência da ciência chamada metafísica. Né? Qual é essa objeção? Aliás, quando se faz uma exposição científica ou filosófica, o que é o mesmo, repita-se, e especialmente segundo o método da disputácio escolástica, e mais especialmente ainda no método da disputácio de Santo Tomás, o próprio que é objetado encarrega-se, o mesmo que é objetado, encarrega-se de expor as objeções que se lhe fazem e de maneira ainda mais precisa, mais concisa, mais sintética, mais perfeita que o próprio objetor. Né? Então é preciso conhecer a atadura para poder desatá-la, para poder soltá-la. E isso se faz mediante a exposição detida, a exposição clara, sucinta, o mais sucinta possível, o mais precisa, cabal, das objeções. Né? Quem não faz isso não consegue soltar a atadura. E Santo Tomás era mestre nisso, ele expunha as objeções melhor que os próprios objetores. Né? Pois bem, é o que eu vou fazer aqui com relação à metafísica. Porque, com efeito, parece que não há a ciência da metafísica. Parece que a metafísica não existe. Né? Antes de prossigamos, é preciso esclarecer um pouco o vocabulário que eu vou usar. E, em particular, onde nós vimos Kant fazer girar sua dialética autista em torno de sujeito e objeto. Lembra-se disso, né? Sendo que o objeto, na verdade, não é nem um objeto exterior, é algo interior à própria razão. Bom, sujeito, tecnicamente falando, cientificamente falando, filosoficamente falando, é aquilo de que, dada a ciência, no caso que nos interessa aqui, o sujeito tem outras acepções, mas, no caso da ciência, é aquilo que a ciência trata formalmente. Chama-se sujeito ou gênero sujeito. A expressão gênero sujeito é de Aristóteles. Sujeito ou gênero sujeito é aquilo de que formalmente trata determinada ciência, de modo que esta ciência estuda tudo em função desse sujeito, estuda suas causas, suas partes, suas propriedades e seu método. Muito bem. Então, o sujeito, tentemos abstrair, separarmos da noção moderna de sujeito, tá certo? Da noção kantiana ou cartesiana de sujeito. Sujeito é aquilo de que trata própria e formalmente dada ciência. E cada ciência se especifica por seu sujeito, o que quer dizer que uma ciência só existe se tiver sujeito próprio. Quem já leu meus livros sabe que eu sempre digo que algumas coisas que hoje se consideram ciências não são. Por exemplo, a linguística não é uma ciência. Ela não tem sujeito próprio. Em verdade, seu sujeito ou é da metafísica, ou é da lógica, ou é da gramática. Muito bem? Então, para que seja efetivamente ciência, tem de não só ter seu sujeito, senão que tem que explicá-lo. Ou seja, é preciso dizer qual é seu sujeito. Este é o início de determinada ciência. Se uma ciência nova surge, ela só o fará, só surgirá, se em seu mesmo início ela descobrir, ela apontar, ela assinalar, ela precisar ou cingir qual é seu sujeito. Muito bem. A principal objeção a que a ciência seja, a metafísica, seja uma ciência, é exatamente a mesma que eu acabei de enunciar com respeito à linguística. É que ela não tem sujeito. Ela é destituída de sujeito. Logo, destituída de sujeito que ela não será ciência. Por quê? Porque diz a objeção, há outras objeções, eu vou centrar aqui nesta, né? Diz a objeção que o nosso intelecto é preparado para conhecer as coisas dos entes sensíveis. Certo? O que são os entes sensíveis? São esses que
nos entram a alma mediante os sentidos. Certo? Recapitulando algo dito ontem, nós temos 5 sentidos internos e 4 externos e 4 sentidos internos. Né? Temos, além do tato, do olfato, do paladar, da visão e da audição, que são os 5 sentidos externos, nós temos 4 internos. O sentido comum, a imaginação, a memória e a cogitativa, que é o sentido superior do homem, que se chama também razão particular, porque, em verdade, diferentemente do que se dá com a estimativa animal, a nossa cogitativa se rege, no último caso, pela razão superior, ou intelecto, ou mente, ou entendimento, ou espírito, chamem-no como quiserem. Bom, então, para que chegue algo da realidade à nossa instância máxima, como que transcendental, porque transcende o próprio corpo, é preciso passar pelos 9 sentidos. E, muito em particular, por aquele sentido de que todos os demais dependem, que é a cogitativa. Né? Sem isso, nós não temos capacidade de conhecer. Por exemplo, os anjos conhecem por uma intuição, porque eles já têm certas coisas chamadas espécies inteligíveis instaladas neles mesmos por Deus em sua criação. Nós não. Nós temos que começar pelos sentidos externos, passar por toda a elaboração interna dos 4 sentidos, culminando na formação do fantasma ou espécie ou imagem sensível, para que então o intelecto possa abstrair a essência desta imagem sensível. Logo, não é possível haver a metafísica, porque metafísica quer dizer transfísica, que vai além da física. Certo? Vai além da física. Logo, não nos é dado conhecer, nos vedado conhecer algo que vá além daquilo que se nos dá mediante os sentidos. Certo? Essa é a principal objeção. Não é exatamente a objeção de Kant. Não é a objeção de Kant, porque, como vimos ontem, Kant nega que haja verdadeiramente conhecimento das coisas sensíveis. Eu já parto com Aristóteles de que conhecemos efetivamente as coisas sensíveis sensivelmente, conquanto o nosso conhecimento próprio seja o abstrato, o abstraído a partir das imagens sensíveis. Bom, esta objeção é grave. Para que uma objeção seja digna desse nome, é preciso que ela seja grave, ela seja séria. Hoje, na pobreza intelectual que nos rodeia, né, as objeções são de uma pobreza tamanha, né? As objeções hoje são mais ou menos como um debate de candidato a presidente, né? Ou seja, são nada. Né? Eu estou falando de objeções sérias. Essa objeção que eu acabei de dizer é seríssima. Ela é grave, deve ser exposta com toda precisão e devemos responder a ela com toda a defesa, porque ela é grave. E é verdade, absolutamente falando, que o nosso conhecimento depende dos sentidos. Tanto é assim que é uma discussão muito difícil como a alma que sobrevive ao corpo, porque o faz, ela pode pensar sem o corpo. Né? Chesterton, em sua brincadeira, seu modo brincalhão de dizer, dizia que não nascemos para a alma penada, né? Para ser almas penadas. Né? E nós somos feitos para ser corpo e alma. É verdade, verdade. Essa é a promessa escatológica de Cristo, né? Que é a ressurreição dos mortos, a reunião da unidade perdida, né? Com a morte. Bom, isso é verdade. Então vejam a gravidade da objeção. Aliás, alguns padres apostólicos, como São Gregório de Nisa, Nazianzeno, São Gregório de Nazianzeno, dizia que a alma não sobrevive ao corpo, ela fica dormindo, sobrevive, mas só que ela fica dormindo, até esperar a ressurreição dos corpos. Né? Tudo isso porque é inconcebível para São Gregório de Nazianzeno que a alma pudesse pensar sem o corpo. Então, ele a deixava dormir até a ressurreição dos corpos. Um sono que, segundo ele, seria uma coisa que você nem sentiria, porque você não pensaria, estaria ali à espera da reunião com o corpo perdido pela morte, com a morte. Bom,
E essa objeção é de fato grave. Tentemos responder a ela, e sou obrigado a recorrer à terminologia técnica, científica, filosófica, tentarei esclarecê-la à medida que a expressar. Pois bem, vê-se de 3 modos. Bom, antes de tudo, absolutamente falando, a objeção está correta. Nós não podemos conhecer nada que não comece pelos sentidos. Nada, nada. É impossível. Tudo quanto não comece pelos sentidos é-nos impossível conhecer. Impossível. Nós somos realmente criaturas entes na fronteira do intelectual e do material. E começa tudo no corpóreo, no material. Né? É impossível começar... por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do ocasionalismo de Malebranche. Não sei se já ouviram falar dele. Bom, é mais ou menos assim, as coisas, o mundo corpóreo só existe porque o nosso intelecto cria com a graça de Deus ou qualquer coisa assim. Isso é um absurdo, né? O que é material é-nos anterior quanto ao conhecimento, de modo que se o homem desaparecesse da face da Terra, desaparecesse do universo, continuaria a ver todas as coisas tais como são. Pois bem, então, de modo absoluto, de fato, nós não podemos começar como quis Descartes com seu código, né? Nós não podemos começar pelo fim, temos que começar pelo sensível. Nada que possamos conhecer, nem sequer Deus, veja, conhecer por nossa própria razão. Né? Deus pode revelar-se, então conheceremos por revelação dele, mas por nossas próprias luzes racionais não podemos conhecer nem sequer a Deus se não partirmos do sentido. Então, em termos absolutos, usando linguagem técnica latina simplítica, ou seja, tudo quanto conhecemos começa pelo sentido. Então, nisto a objeção está correta. No entanto, ela está errada segundo quid, ou seja, segundo certo aspecto, segundo algo, por certo aspecto, de certo ângulo. Quanto a isto, ela está errada. Isso se demonstra de triplo modo. A posteriori, por indução e a priori. Tá? Não se trata, atenção, do a priori kantiano, né? Tá certo? Ontem já vimos que Kant pega as mesmas expressões usadas pela filosofia clássica e a deturpa para fazer a sua revolução copernicana. Tá? Muito bem. Então, há 3 modos de mostrar que, conquanto seja simplítica verdade, que o nosso conhecimento começa pela impressão que as coisas sensíveis fazem em nossos sentidos, nós podemos alcançar algo transfísico, algo metafísico, algo que vai além do físico ou do sensível. O primeiro é a posteriori, o segundo é por indução e o terceiro é a priori. Expliquemos-lo. Né? A partir das coisas sensíveis, isso é que nós podemos chegar às causas delas. Certo? Neste caso, as coisas sensíveis são a posteriori, ou seja, neste caso quer dizer os efeitos. Tá? Os efeitos de dada causa não sensível manifestam-se sensivelmente. Então, partimos dos efeitos sensíveis para a causa não sensível, a causa não corpórea, a causa não material. Isso mediante uma demonstração chamada quia. Demonstração quia. Dos efeitos para a causa. Muito pobremente, né? É claro que se virmos alguém baleado com uma bala na cabeça, saberemos que aquela bala saiu de um revólver. Né? Então, do efeito, nós vamos para a causa. Embora não tenhamos, ainda que não tenhamos visto o revólver atirar em alguém, certo? Mas se nós vemos a bala alojada no crânio, obviamente essa bala teve uma causa. Pelo menos a causa mesma foi alguém que atirou, mas a causa instrumental foi o revólver de onde saiu a bala. Então, demonstração que quia, Q-U-I-A, em latim, que quer dizer porquê,
em latim, é aquela que vai dos efeitos para a causa, ou seja, do a posteriori para a causa. Tá? Então, diante das coisas sensíveis, nós podemos partir dela para suas causas não sensíveis, transfísicas, metafísicas, não corpóreas. Muito bem. A segunda maneira é por indução. Nós vemos, com efeito, que as coisas sensíveis têm princípios constantes. Né? Vemos nos animais que as partes do seu corpo se organizam entre si, são de tal modo organizados que não se desagregam. Tá certo? Ora, que em todos os animais ou em todos os vegetais haja uma, não sejam desagregados, né? Senão que tenham uma ordem entre as partes e o todo. Isto que eu acabo de enunciar não é sensível. Isto não é sensível. Né? Isto é absolutamente imaterial. Isto que eu acabei de expressar é imaterial e dá-se em todos os animais. O fato de dar-se em todos os animais indica uma necessidade, e a necessidade não pode ser corpórea ou sensível, porque se eu fosse, ela mesma se corromperia. Mas isso que eu acabo de dizer não se corrompe. Cuidado, não se corrompe absolutamente falando, conquanto possa corromper-se penáctiles, acidentalmente. O que quero dizer? Esta verdade de que as partes se ordenam de certo modo ao todo, que são os corpos animais, ela pode desaparecer naquele animal que desaparece. É isso que desapareceu penáctiles, por acidente, acidentalmente. Mas, absolutamente, per se, ela não desaparece. Na verdade, enquanto houver animais, haverá esta verdade imutável. E essa verdade imutável, necessária, ela não é corruptível. Se não é corruptível, ela não é sensível, porque tudo quanto é sensível é corruptível. Certo? Isso é uma indução. Nós partimos de nossa experiência para isso. Vejam, o próprio fato de eu dizer que todos os corpos se corrompem é incorruptível. Certo? Todos os corpos se corrompem. Todos os corpos se desagregam. Todos os corpos implicam morte e desagregação. E esta simples enunciação já é algo incorruptível e imaterial. Já está além da própria corruptibilidade, de que, por indução, chegamos à conclusão de que todos os corpos são corruptíveis. Certo? E assim há mil coisas. Nós chegamos a, por exemplo, quando atuamos praticamente, quando fazemos algo, nós o fazemos em certa ordem. Né? Não é possível não fazer as nossas ações com certa ordem. Não é possível começar pelo final. É preciso começar pelo começo. Tá certo? É preciso começar pelo começo, passar pelo meio e chegar ao final. E isto é assim em todas as nossas ações práticas. Logo, esta é outra verdade incorruptível. Conquanto, embora possa ela desaparecer por acidente, acidentalmente, se eu morro, se você morre, quando o outro morre. Certo? Esta verdade nós a alcançamos por indução. O que é indução? A partir da experiência que você tem, da multidão de casos experienciais que você tem, você deduz certos princípios. Certo? Estes princípios estão além da própria possibilidade sensível de onde os trouxe. Muito bem? Por outro lado, e por fim, há terceiro caso. Agora, comecei por dizer que podemos ter demonstração quia, ou seja, a partir dos efeitos para a causa. Mas, a partir da causa, você volta para os efeitos. Agora, você tem uma demonstração a priori, a partir das causas. Sabido que não é possível, por demonstração quia, que tais efeitos não têm uma causa, eu baixo agora de Deus para a criação. Certo? Então, mas veja, nos três casos, seja demonstração quia, seja por indução, ou esta última que se chama demonstração proper quid, ou seja, pela causa, tá?
Em todas elas, eu ou alcanço ou parto de algo que não é sensível. Deus não é sensível. No entanto, a alma nossa não é sensível. A nossa alma não é sensível. E eu, por demonstração quia pelos efeitos, eu chego da criação do universo a Deus, pelas 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Eu chego à existência da alma como Sócrates chegou, por demonstração quia. E depois explico toda a nossa vida a partir da existência da alma. Agora é a demonstração própria quia. Mas veja, a alma, Deus, os princípios incorruptíveis são insensíveis, imateriais, incorpóreos. Logo, é possível a metafísica. O que é a metafísica é a ciência transfísica, certo? Se não houvesse nada transfísico, se não houvesse nada metafísico, nada, a sabedoria propriamente dita seria a física, a ciência chamada física. Outra confusão que se deve eliminar agora. Hoje, quando ouvimos falar em física, pensamos na física de Newton, na física de Einstein. Não. O nome correto desta física, de Newton, por exemplo, é cosmologia. Física é a ciência que estuda o ente móvel em geral, e estuda as causas, as partes, as propriedades, os efeitos do ente móvel. É uma ciência geral que, infelizmente, se perdeu a partir do século XV e XVI, certo? Eu vou lançar um livro no final do ano, espero, chamado Da Necessidade da Física Geral Aristotélico-Tomista. Exatamente a necessidade de que, para que haja uma boa cosmologia, para que haja uma boa química, para que haja uma boa biologia, uma boa psicologia, é preciso partir dos princípios dessa ciência geral que se chama física. Física geral. Muito bem. Se não houvesse nada além do físico, do sensível, do corruptível, do que nós vemos, que nós alcançamos pelos sentidos que nos entram mediante os sentidos, a física geral seria a sabedoria, seria a ciência suprema. E tudo mais dependeria dela, tudo mais se subordinaria a ela de algum modo. Era isso, aliás, o que dizia a objeção, que a física, sendo a sabedoria, a ciência suprema, não é necessário uma transfísica, uma metafísica. Mas nós acabamos de ver que há sim coisas que vão além disso. Deus, a alma humana, os princípios incorruptíveis vão além do físico, são transfísicos, não é isso? Logo é preciso uma ciência que dê conta, que trate essa coisa que vai além do físico, tá certo? Bom, esta é a metafísica. Se a física trata do ente móvel em geral, móvel porque todos nós somos móveis, tá certo? Móveis, se movimenta, todos nós somos móveis. A metafísica trata do ente enquanto ente, ou seja, inclui não só, lembre-se de ontem, ente é aquilo que é, certo? Ente quer dizer aquilo que é, aquilo que tem ser. Ora, a física trata daquilo que tem ser, daquilo que é, enquanto é móvel. Só é móvel aquilo que é material, aquilo que é sensível, aquilo que é corruptível. A metafísica vai tratar do ente enquanto é aquilo que é. E isto engloba, agora, não só o que é físico, mas o que é transfísico. Metafísico. Certo? Essa é a diferença de sujeito, lembre-se do que eu disse no início, de sujeito entre a física geral e a metafísica. A física geral tem por sujeito o ente enquanto móvel, o ente móvel, só o ente material incorruptível. Ao passo que a metafísica tem por sujeito o ente enquanto ente. Todo, engloba tanto o físico como o não físico, como o transfísico. E o curioso é que a física, quem já leu a física de Aristóteles o sabe, chega a uma espécie de limite. A física tem um limite. Estudando o movimento,
Aristóteles conclui que não seria possível o movimento, ou seja, o ente móvel, que é o sujeito da física, se não houvesse um primeiro motor imóvel. Certo? Esse primeiro motor imóvel não é móvel. Exatamente. Ele não, e se não é móvel é porque ele não é físico, ele é transfísico. Né? Isto a que chega Aristóteles em sua física, ele chega com uma espécie de limite. Certo? De limite. Não é possível o sujeito da física, ou seja, o ente móvel, se não há um ente imóvel. Mas a física mesma não pode explicar o ente imóvel. A física só pode explicar o ente móvel e descobrir, ao final de sua carreira, que não é possível sem um ente móvel. O movimento não é possível sem a imobilidade de um ente que seja primeiro. Então não é que a física estude a Deus, ou o primeiro motor imóvel. A física diz apenas que sem ele não é possível o ente móvel. Logo, é preciso uma ciência que se ocupe deste ente que é imóvel e que é o primeiro motor de todas as coisas. Tem quanto tempo? 15 minutos. Bom. Então, esta é a ciência da metafísica. Ela vai ocupar. Aliás, o seu nome vulgar, o seu nome corrente, é metafísica. Mas não foi o nome que lhe deu Aristóteles. Não foi o nome que lhe deu Aristóteles. Aristóteles chamou a filosofia primeira ou teologia. Teologia por razões óbvias, porque estuda a Deus. E filosofia primeira porque estuda os primeiros princípios. Né? Então, o que me interessa hoje é tratar a metafísica como teologia. Nós estamos habituados a ouvir teologia e pensar na teologia católica. A teologia a partir dos dados revelados da fé. Mas não. A metafísica, antes de tudo, ela é também teologia. O nome metafísica foi dado por Andrônico, que foi quem encontrou as obras perdidas de Aristóteles, as catalogou e, com muita justeza, chamou este livro de metafísica, certo? Porque vai além do sujeito da física geral. Mas há um outro argumento, que é um argumento por indução. Os grandes filósofos sempre estudaram a metafísica. Né? Quem foi o primeiro metafísico da história da filosofia? Foi Parmênides. Parmênides, quem já leu Parmênides sabe que o seu sujeito, o sujeito da sua filosofia, é o que é o ente. Né? É a sua formulação. O ente é e o não ente não é. Por isso ele descobria o princípio da contradição. Mas ele tem como sujeito o ente, exatamente aquilo que eu disse. A metafísica tem como sujeito o ente enquanto ente. Certo? Então, para Parmênides, o ente é o sujeito, logo ele é o fundador da metafísica. Mas é o fundador de uma metafísica, ou melhor, de uma teologia ainda capenga. Porque ele, vendo a necessidade da estabilidade do ser, de que o ente seja e não pode não ser, ele nega os câmbios, as mudanças, a mutabilidade. Né? É um pouco na linha do hinduísmo e do Maya. Maya, no hinduísmo e para certo budismo, é a ilusão, a realidade sensível dá-se-nos como certa ilusão, chamada Maya. Provavelmente os primeiros filósofos gregos eram influídos pelo hinduísmo e pela noção de Maya, porque todos eles desconfiavam da realidade sensível. Então ele nega o óbvio. Né? A negação do evidente é uma espécie de doença intelectual. Né? Ele nega o evidente. Mas Parmênides era um gigante. Né? Os modernos que negam a evidência são liliputianos. Né? Ao passo que Parmênides era um gigante. Ele estava aprendendo a pensar e ele, com seu ente, ele descobre o sujeito da metafísica. Só isso. Né? Algo que só se vai dar mais perfeitamente com Aristóteles. Bom, depois vem Sócrates, que ensina Platão a encontrar as essências. Isso já é metafísico. Né? Isso já é metafísico. Pode ser um assunto da lógica,
mas Sócrates completa na metafísica. Sócrates, com sua maiêutica, é o descobridor de como se descobrem as essências. Né? E Platão vai assimilar isso, é seu maior discípulo, mas em seu realismo exagerado. E um pouco ao modo de Parmênides, ele diz em certo diálogo, cometeu o parricídio de Parmênides. Matou seu pai, filosófico que é Parmênides, mas não o matou totalmente, porque um pouco como Parmênides, ele tem certa repulsa ao sensível, né? Ele concluiu o seguinte: nós não conhecemos efetivamente as coisas sensíveis, temos a respeito delas meras opiniões. O que nós conhecemos são as ideias de que participam as coisas sensíveis para que existam, e para que sejam tais ou quais. Muito bem, ele inventa assim as ideias platônicas, certo? Ele era tão religioso, ele é tão exagerado, que isso que nós dizemos, a essência do homem, tá certo? E que todos nós compartilhamos, que existe em cada um de nós, não estava em cada um de nós, senão que estava à parte, sozinha, como se fossem deuses, as ideias. E para não cair na univocidade de Parmênides, né, ele conclui sua metafísica dando a ideia de bem, o posto supremo das ideias. Né? Na verdade, ele é um metafísico todo, e o que ele faz é inventar uma agatologia, bem em grego quer dizer, se diz agatose. Né? Então, o que ele faz é uma agatologia. O Deus de Platão, ao fim e ao cabo, se é que nós conseguimos entender tudo o que ele diz em seus diálogos, é a ideia de uno bem, tá certo? E ele funda uma espécie de agatologia. Como eu gosto de dizer, Platão era um grandíssimo metafísico, mas por mal lógico, leva a que sua metafísica tenha pés de barro, certo? Então é preciso esperar Aristóteles para corrigir não só a Parmênides, mas a Platão. Então, é Aristóteles quem dá o sujeito da metafísica. Logo, ele pode-se dizer, propriamente, o fundador da metafísica. Os outros foram precursores, Aristóteles é o fundador. É ele quem dirá que o sujeito da metafísica é o ente enquanto ente. E que a metafísica estuda as partes, as propriedades, as causas e o método desse sujeito. E aí que entra Deus. Certo? Bom, então temos aqui refutada a objeção de que a metafísica não existe e que a sabedoria é a própria física, porque estuda aquilo único que nos é dado conhecer, que são as coisas sensíveis. Né? Refutado isso por duas maneiras. Pela primeira maneira que eu disse, triplamente, a posteriori, a priori e por indução, e também pela história da metafísica. Aí é também uma espécie de indução. Né? Todos os grandes filósofos chegaram à metafísica, ou imperfeitamente, como Parmênides e Platão, ou já perfeitamente, como Aristóteles. Fundava-se assim esta ciência, que tem triplo nome: metafísica, nome não dado por Aristóteles, mas por Andrônico; teologia, a teologia, ou filosofia primeira. Filosofia primeira porque ele estuda os primeiros princípios, as primeiras causas de todas as coisas. E teologia porque, ao contrário da física, vai estudar a Deus. Atenção, todas estas ciências, incluindo a teologia, que eu prefiro chamar teologia filosófica, em vez de chamá-la teologia natural, que soa meio moderna, mas tanto a física como a metafísica, elas são alcançáveis pela razão. Alcançáveis por nossa razão. Né? Nós podemos chegar à existência de Deus. Nós mesmos. E mais que isso, nós podemos chegar a que Deus criou o universo. Nós podemos chegar a isso que mal e porcamente se chamam atributos de Deus, metafisicamente. E se não se chegou a isso, foi por acidente. Para reforçar o que eu digo, eu invoco o Concílio Vaticano I, né? Que, relembrando as palavras de São Paulo,
de que pelas coisas visíveis o invisível dele, de Deus, tornou-se conhecido, afirma que nos é possível conhecer a Deus, sua existência, por nossas meras luzes da razão. Então, a metafísica, ou filosofia primeira, ou teologia filosófica, alcança-se tanto como a física, os seus princípios se alcançam tanto quanto os princípios da física, pelas luzes da razão. A ordem das ciências, de uma maneira geral, porque tem mil desdobramentos, né? Você começa com a arte ou ciência propedêutica de todas as demais ciências de arte, passa depois para a física. Antes de alcançar a metafísica, você tem a matemática, certo? Matemática. E aliás, é pela matemática que nós vemos que há uma necessidade na relação, na proporção entre as coisas, entre as quantidades. Então nós temos 4 degraus: lógica, física, já falei, já disse, seu sujeito é o ente móvel, a matemática, cujo sujeito é o ens quantum, é o ente segundo a quantidade, e por fim a metafísica, cujo sujeito é o ente quanto ente, e que vai estudar, repita-se, suas partes, suas propriedades, suas causas, seu método, né? E que vai alcançar a Deus de uma maneira que a física não poderia ter alcançado. Mas vejam, atenção, o sujeito da metafísica não é Deus. O sujeito da metafísica é o ente enquanto ente. E vai a metafísica estudar a Deus como causa de todo ente enquanto ente. Tá? Podemos parar aqui? Um intervalo. A segunda parte será menos técnica, mas é preciso tecer todas as considerações para chegar ao final. Se eu não me falha a memória, o assunto é a metafísica como participação na vida do final, assim, é isso? Então, essa é a segunda parte da palestra, tá bom? Dizia Aristóteles que a teologia ou filosofia primeira é uma ciência divina. Isso sempre foi muito mal entendido, né? Mesmo no âmbito cristão, sempre se lhe opôs que ciência divina era teologia sagrada. O que é a teologia sagrada? A teologia sagrada é aquela ciência que parte de princípios que nos são revelados, ou seja, dos dados da fé, certo? Tome-se o credo, né, que é um conjunto de princípios revelados, certo? E a partir daí, destes princípios, se chega a conclusões, e essas conclusões, que partem de tais princípios, constituem a ciência teológica sagrada, né? É divina, claro que o é, porque quem nos revela esses princípios de que parte a teologia sagrada foi o próprio Deus, é uma revelação, certo? Então é propriamente uma ciência divina, né? Nós não conseguimos alcançar que Deus seja, além de uno, seja trino, sejam 3 pessoas. Nós não conseguimos alcançar que Cristo, por nossa própria razão, que Cristo seja Deus. Nós não conseguimos alcançar por nossa própria razão que ele tenha nascido de uma virgem. Não podemos alcançar por nossa própria razão que ele tenha sido produto de uma mulher, de carne e osso, e do Espírito Santo. Isso não nos é possível alcançar mediante nossas próprias luzes racionais. Como vimos, conquanto o nosso intelecto seja apropriado, tenha por objeto imediato as coisas sensíveis, ele alcança sim coisas não sensíveis, alcança princípios não sensíveis, alcança Deus, alcança a alma, mas não passa muito além disso, certo? Nós não podemos conhecer nesta vida, como disse ontem, a essência de Deus. Nesta vida não nos é possível. Lembrando, apenas alguns santos tiveram um como vislumbre
da essência de Deus. São Paulo, ao dizer, por exemplo, que tinha sido elevado ao terceiro céu, não sabia se em corpo, se em espírito, né? E que tinha visto coisas que o ouvido nunca ouviu e o olho nunca viu. Moisés, ao descer do Monte Sinai, iluminado, né? Ele irradiava luzes, né? Parece que Santo Tomás também, ao parar de escrever, dizendo que aquilo que lhe tinha sido mostrado, né, fazia-o crer que tudo quanto escrevera não passava de coisa pouca, módica. Em latim, disse coisa módica. Aliás, faça-se um breve parêntese, que é voz corrente e falsa, que Santo Tomás teria dito, depois dessa revelação, depois desse vislumbre, que tudo quanto ele escrever estaria errado. Isso é falso, isso é uma falsidade espalhada dos seus inimigos. Ele disse em latim exatamente que ele tinha sido coisa módica. Módica em latim quer dizer coisa pouca, né? Alguns referem que ele teria dito que fosse palha. Tá, que seja palha. É palha perto da essência de Deus, que nós não conseguimos ver aqui, mas ele jamais renegou sua obra. Tá? E lembremos-nos que a Igreja, por seu magistério, sempre foram 7 séculos de repetição de que a doutrina de Santo Tomás é a doutrina da Igreja, certo? Tanto a filosófica como a teológica. Por exemplo. Mas nós não podemos alcançar, a não ser por esse milagraço, que são vislumbres do conhecimento, nós não podemos conhecer a essência de Deus. Né? Ele nos diz, sou unitrino, mas isso é só um dizer, isso ainda não é conhecer a sua essência. Né? Deus, como eu disse ontem, é o próprio ser subsistente por si mesmo. É como se o branco desta mesa saísse da mesa, o branco da camisa daquela moça, eu acho que é uma moça, eu não vejo bem, tá? Não é duvidando do seu gênero, não. Saísse todos os brancos, se reunissem num branco só e eles subsistissem por si mesmo. Né? Deus é isso, é o ser de todo mundo que subsiste por si mesmo. Muito bem, isso não nos é possível conhecer. Não nos é possível conhecer. Então, nós só podemos ter a teologia sagrada porque ela parte de princípios que nos são revelados como fé. O que é a fé? O que é crer, no sentido da fé cristã? Né? Crer é um assentimento do nosso intelecto, movido por nossa razão, por nossa vontade. Eu quero crer, tá certo? Quem crê é o nosso intelecto que crê, mas ele é preciso ser movido pela vontade, e mais que isso, a nossa vontade precisa ser movida pela graça. Logo, crer é um assentimento do intelecto a verdades divinas, movido pela vontade, que por sua vez é movida pela graça, tá certo? Bom, então a fé é isso. No caso da lógica, no caso da matemática, no caso da física, no caso da metafísica, né, nós partimos de princípios alcançáveis pela razão. Né? Todas as ciências humanas nesse sentido, não no sentido moderno de ciências humanas, as ciências são alcançáveis pelo intelecto humano por si só, por sua própria luz. Né? Eles são alcançáveis por nós mesmos. Por exemplo, todas as ciências se resolvem no princípio de contradição. Né? O ente é e não pode não ser ao mesmo tempo e pelo mesmo aspecto. Tudo se resolve aí. Né? Tudo termina aí nesse princípio, mas esse princípio é alcançável pela mesma razão. Assim como nós alcançamos que o todo é maior que a parte. Isso não nos é preciso ser revelado. Né? Ao passo que, repita-se, os princípios de que parte a teologia sagrada são-nos revelados. Sem essa revelação, não os alcançaríamos, razão porque os pagãos não eram culpados, tá, de ser pagãos, certo? Outra coisa, se eles tinham lá a mancha do pecado original, isso é outro assunto. Mas eles não eram culpados de não crer na Santíssima Trindade, porque era inalcançável por sua razão, certo? Se algum filósofo antigo, pagão, parece dizer algo semelhante à Santíssima Trindade, não passará disso, algo semelhante, é uma opinião, certo? Não é um conhecimento científico da Santíssima Trindade. Isso nos tem de ser revelado. Pois bem, então como pode
Como pode Aristóteles dizer que a metafísica, ou filosofia primeira, ou teologia, que eu chamo filosófica, é uma ciência divina? Como é possível uma coisa dessa? Parece que divina é somente a teologia sagrada, porque ela parte, repita-se, de princípios revelados por Deus, ao passo que a metafísica, assim como a lógica, a matemática e a física, partem de princípios alcançáveis pela só razão, pela simples razão humana. Muito bem. Muito bem. O que é teologia? Teologia é literalmente ciência de Deus, de Theos grego, né? Teologia é a ciência de Deus. Já dissemos que a metafísica também se chama teologia. Não porque tenha por sujeito a Deus. Não tem por sujeito a Deus. Assim como vimos a física chegar a um limite e dizer aquilo que eu estudo não é possível sem que haja um primeiro motor imóvel, também a metafísica tem como limite. Ele vai ver que os entes em geral, que o ente em geral, seja o ente móvel, seja o ente imóvel, tudo depende de um ente, com letra maiúscula, certo? De um Deus. Correto? Muito bem. Então, ela não tem por sujeito a Deus. Ela estuda Deus enquanto causa do ente. E por que é assim? Por que a teologia filosófica não estuda a Deus como seu sujeito, como aquilo que formalmente ela estuda e com relação ao qual gira toda esta ciência? Justamente pelo que eu disse ainda há pouco, porque nós não conhecemos a Deus por essência, não conhecemos a essência de Deus. Nada pode ser sujeito de uma ciência se você não conhecer a essência desse sujeito, certo? O ente móvel da física, nós conhecemos o ente, a essência do ente móvel. O ens quantum da metafísica, da matemática, tanto da aritmética como da geometria, nós conhecemos sua essência. É uma essência de um acidente chamado quantidade, né? A essência do sujeito da lógica também a conhecemos, mas não conhecemos a essência de Deus. Logo, Deus não pode ser o sujeito da metafísica. Mas isso não quer dizer que não se estude a Deus enquanto causa do ente. Daí a dificuldade muito grande de determinação do sujeito da metafísica, o que extrapola amplamente a possibilidade dessa palestra. Mas, insista-se, por que então Aristóteles dizia que a metafísica, ou ele não dizia a metafísica, a filosofia primeira, ou teologia, era uma ciência divina? Né? Pois é, agora nós estamos no âmbito de uma coisa chamada analogia de atribuição, cuja explicação também extrapola amplamente as possibilidades dessa palestra. Mas tentemos entender uma escala. Não é exatamente uma gradação, mas são modos distintos. Pois bem, há quatro teologias. Tá? Qual é a primeira teologia? É essa que eu estou dizendo, a metafísica. Tá certo? É a que estuda Deus enquanto causa do ente em geral. Tá? E este conhecimento que podemos ter de Deus na metafísica, repita-se, é-nos possível porque alcançamos os princípios pela razão natural. Tá certo? Nós podemos conhecer de Deus que Ele existe. Nós podemos conhecer de Deus que Ele criou o mundo. Nós podemos conhecer de Deus que Ele é sumamente bom. Nós podemos conhecer de Deus que Ele está acima, fora, extra série das causas, que Ele não é uniforme com as coisas que Ele criou. Podemos conhecer uma série de coisas, né? E isso no âmbito da teologia ou filosofia primeira ou metafísica, correto? É nesse sentido que dizia Aristóteles que a metafísica é uma ciência divina. Mas mais que isso, como nós somos criaturas de Deus, nós o somos integralmente, certo? Então, se a metafísica alcança seu sujeito e alcança a Deus mediante suas próprias luzes, mediante princípios que ela mesma alcança, isto quer dizer que só é possível fazê-lo porque Deus nos criou assim, certo?
Deus nos criou assim. Ora, o conhecimento de Deus na metafísica é-nos propiciado por uma coisa chamada intelecto agente, que é a única coisa nossa que está sempre em ato. Sempre em ato. E Deus é ato puro, você já deve ter ouvido falar disso, né? O intelecto agente em nós, esse princípio da nosso intelecto, chamado intelecto agente em nós, é o que mais nos faz semelhantes a Deus. Né? Deus está sempre em ato. Deus é ato puro. E nós temos algo que, de certo modo, está sempre em ato, que é o intelecto agente. E é graças ao intelecto agente que nós alcançamos aqueles princípios que permitem conhecer a Deus dentro do possível na metafísica. Por isso, é uma ciência divina. Porque nós participamos da divindade, né, ao conhecê-lo de algum modo como ele mesmo se conhece. Certo? Isso pelas nossas luzes da razão, que, por outro lado, foram criadas por Deus mesmo. Quem leu a Ética Nicômaco de Aristóteles, né, é emocionante ao final, isso era um pagão falando, né, escrevendo, dizia ele que a felicidade ele não podia alcançar a ressurreição dos corpos, ele não podia alcançar a deformação da mente, ele não podia alcançar que a beatitude de ficar vendo a Deus por toda a eternidade. Ele não podia alcançar. Como é que ele ia alcançar uma coisa dessa? Isso sim é nos revelado por Deus, né? Cristo veio dizer isso. Bom, mas diz ele no final de sua Ética Nicômaco que a vida feliz, ou seja, a felicidade, a beatitude, é a bios theoretikos. Ou seja, o que é a bios theoretikos? É a vida contemplativa, a vida teórica. Bios, vida, teoréticos, teórica, contemplativa. Né? Então, que a felicidade do homem era dupla. Na bios teoréticos era contemplar a Deus e imitar sua vida. Veja, isso é um pagão dizendo, né? Vejam a regressão do nosso mundo neopagão. Isso era um pagão. Né? Ele não tinha a menor ideia de revelação, e se alguém lhes disser que os filósofos gregos conheceram Moisés, a Bíblia e tal, pode ter certeza que estão dizendo uma falsidade. Não conheceram nada. Né? Antes a filosofia grega, como eu disse, foi influída pelo hinduísmo, certo? Pelo brahmanismo, melhor dizendo, né? Pelas correntes migratórias indo-europeias. E então ele, por conta das suas próprias luzes, né, ele alcança que a vida feliz é a contemplação de Deus, né, e mais, a imitação da vida divina. Por que isso? Porque Deus, qual é a vida de Deus? A vida de Deus é conhecer-se a si mesmo, né? É conhecer-se a si mesmo. Isto é a vida de Deus. Aliás, por isso é que a nossa felicidade é conhecê-lo, certo? Porque nós vamos fazer um pouco como ele mesmo faz a si mesmo. Por isso é que Deus não precisava criar o mundo, não precisava nada. Ele só fez isso para manifestar sua bondade. Né? Ele não precisava nada. Ele é eternamente feliz, contemplando-se a si mesmo. Certo? Contemplando-se a si mesmo. E por que então era uma imitação da vida divina? Porque nós o contemplávamos. Certo? Contemplávamos com as luzes da razão no âmbito da metafísica. Certo? Por isso é uma ciência divina. Porque ela, além de ser possível pelo intelecto agente, que é a marca mais divina que há em nós, tá certo? Porque é a parte do nosso intelecto que está sempre em ato, né? A metafísica nos leva a bios theoretikos, ou seja, a vida contemplativa, a vida teórica, a vida em que se contempla a Deus e se imita a sua vida. Tá certo? Tudo isso é possível no âmbito da metafísica, que é uma ciência divina, por isso, conquanto seus princípios, repita-se, se alcance pela só luz da razão, mas, repita-se uma vez mais, essa luz da razão ou intelecto agente, né, é nos dado por Deus mesmo. É o selo da divindade em nós, naturalmente, mesmo os pagãos a tinham. Quando se fala em pecado original, em natureza decaída, tem que se incorrer em certos exageros, como se nós tivéssemos perdido a essência humana com o pecado original. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O nosso intelecto continua intacto. O que
que nós perdemos foi a ciência das coisas de Deus que nos são reveladas. Isso foi perdido. E também a ciência infusa, mas, como dizia o Concílio Vaticano I, é possível alcançar essa ciência mediante a sua luz da razão. Naturalmente, Santo Tomás vai dizer que Deus revela que Ele existe, que Ele tem certos atributos, que Ele criou o mundo, que Ele isso, aquilo, Ele nos revela, porque a maioria dos homens não pode, por si, alcançar essa verdade. E como a salvação depende do conhecimento dessas verdades, então Ele, em sua misericórdia, dá-nos como dados de fé, dá-nos como princípios de fé, certo? Mas isso não quer dizer que não possamos alcançar essas coisas por nossa própria razão, certo? Como dizia Santo Tomás, se dependesse só do homem, se a salvação do homem dependesse de que ele, por si mesmo, descobrisse que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Deus tem este ou aquele atributo, só poucos o alcançariam depois de muito tempo e ainda assim com muitos defeitos, o que é verdade. O próprio Aristóteles tem defeitos, ele não alcançou a criação do mundo, ele não alcançou que o mundo foi criado do nada, né? Ele nunca alcançou isso. Platão também alcançou, mas alcançou de modo muito defeituoso. Sócrates também o alcançou, Parmênides, Anaxágoras, vários filósofos alcançaram, mas muito defeituosamente. Então ele revela, tá certo? Ele revela não só aquelas coisas que nossa inteligência, nosso intelecto, nossa mente, nosso espírito não conseguem alcançar por si mesmo, senão que revela-nos a nós, em sua misericórdia, é aquilo que nós mesmos podemos alcançar, mas que não alcançamos por uma série de vicissitudes, incluída a ignorância que é resultante do pecado original. Certo? Bom, pois bem, mas com isso eu já enunciei o que é a teologia sagrada. Se a teologia filosófica ou metafísica ou filosofia primeira já é uma ciência divina, também o é, de outro modo, a teologia sagrada. Certo? A teologia sagrada só é possível pela revelação que Deus nos dá dos princípios, dos dados da fé. Muito bem. Mas há uma terceira teologia, já que teologia é a ciência ou conhecimento de Deus, ciência de Deus, certo? Saber de Deus. A terceira teologia é a teologia dos bem-aventurados, é aqueles que já veem as almas hoje e depois da ressurreição dos corpos. Os corpos gloriosos, as almas com seus corpos gloriosos, é a visão beatífica da essência de Deus, por Deus, a visão de Deus por essência. Ou seja, esse é o terceiro modo de teologia, certo? Mas a teologia dos bem-aventurados, aqueles que já veem a Deus por essência, é, de certo modo, eu falei disso ontem, a mesma teologia de Deus. Ou seja, Deus, conhecendo-se a si mesmo, tem teologia de si, já que teologia é a ciência de Deus. Ele tem ciência de si mesmo, certo? Então, a teologia dos bem-aventurados é a mesma ciência de Deus, que Deus tem de si mesmo, com a distinção de que ele conhece-se, ele se conhece infinitamente, ao passo que os bem-aventurados o conhecerão por essência, mas não com a infinitude com que ele se conhece. Mas vejam que já temos 4 modos distintos de teologia ou de ciência divina. Uma é a ciência metafísica ou teologia filosófica, que se alcança pelas só luzes da razão humana. A segunda é aquela teologia sagrada, que se alcança a partir dos dados fornecidos por revelação. É como dizia São Paulo, hoje conhecemos por espelho, como em enigma, por trás dos véus da fé, certo? Ainda não é conhecer a Deus por essência, mas já conhecemos coisas dele mediante a teologia sagrada. É na teologia sagrada que não conhecíamos no âmbito da teologia filosófica ou metafísica. Muito bem? E temos, então, a teologia dos bem-aventurados e a teologia de Deus. Não se trata de graus. Atenção, não é uma coisa gradual. São modos distintos de conhecer a Deus. Certo? Modos distintos. Não se trata de grau. Mas pensemos mais um pouco. Falamos em 4 teologias. A teologia humana, digamos assim, a teologia revelada, a teologia dos bem-aventurados e a teologia de Deus com respeito a si mesmo. Mas, como nos ensina a teologia, Deus é sumamente simples. Sumamente simples. Em linguagem técnica é simplística simples. É absolutamente simples. É pura e simplesmente simples.
Todos nós somos compostos, né? Somos compostos de partes, somos compostos de corpo e alma, somos compostos de elementos físico-químicos, tudo. Mesmo o anjo, né? Coisa que se estuda, antigamente se estudava na metafísica, próprio Santo Tomás, mas com a caducidade da cosmologia antiga, hoje só se deve estudar os anjos no âmbito da teologia sagrada. Os anjos também são compostos. São compostos de quê? De essência, claro. Eles não são corruptíveis, são imateriais, certo? Então não tem partes. Eles não têm partes, que o ser composto de partes é o que torna os entes sensíveis corruptíveis. Né? Eles não são corruptíveis. Eles são, por natureza, entes necessários, incorruptíveis. Mas eles são compostos de algo. Cada anjo tem sua essência. E Deus lhes dá o ser. Então, eles são compostos de essência e ser. Ou, em termos técnicos, compostos de essência e actos essência, ou seja, acto de ser. Esta é a composição dos anjos. Então, eles são compostos. Só Deus não é composto de coisa alguma. Ele é sumamente simples. Ele é puro ato, não tem potência. O que é não ter potência? É não ter capacidade para mudar. Ele já é. Exatamente o ente de Parmênides, que era imutável, ingênuo, incorruptível. Isso é Deus, certo? Ele não é composto de partes nenhumas, né? Nada, nada, nada. Quando nós falamos dos diversos atributos de Deus, né, nós o fazemos como se fossem partes, porque nosso intelecto só consegue entender coisas compostas, certo? Por isso é que nós não podemos conhecer a Deus por essência, porque ele é simples. E nós só podemos conhecer coisas compostas. Então, quando nós dizemos que Deus é criador, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, nós estamos pensando uma coisa verdadeira, porque Deus é isso tudo mesmo, mas ao modo como nosso intelecto pode fazer. Ou seja, como se fora algo composto, sem o ser, porque na verdade ele é simplista ou absolutamente simples. Muito bem. Se olharmos para nós mesmos, nós temos pensamento. Não temos pensamento? Eu sou meu pensamento? Não. Eu sou uma substância, em termos técnicos, e tenho pensamentos, certo? Então, pensamentos são coisas que me acontecem, como poderia não acontecer. Eu durmo e deixo de pensar, está certo? E a imaginação fica funcionando em sonhos, mas eu deixo de pensar. Então, meus pensamentos, minhas ideias, minhas concepções, meus raciocínios, eles podem ser e podem não ser, certo? Exatamente por isso sou um ente composto. Eu sou um ente composto de partes, sou um ente composto de corpo e alma, sou um ente composto de acidentes e atos, sou um ente composto de mil coisas, né? Eu sou eu e posso deixar de ser, porque morro. Eu sou eu e não sou meu pensamento, conquanto penso. Sou um ente composto. Deus não. Em Deus não há nada que lhe aconteça que não seja Ele mesmo. Então, quando nós dizemos as ideias de Deus, não são ideias tais como nós temos, certo? Nós temos ideias. Podemos não ter, podemos deixar de ter, não é isso? Podemos ficar dependentes e não ter ideia nenhuma. Podemos entrar em estado vegetativo e não ter ideia nenhuma. Ou seja, nós podemos ou não podemos ter ideia. Não. Todas as ideias que Deus tenha, não é que existam nele, são ele. E se não se entende isso, não se entende exatamente a metafísica e a teologia sagrada. São ele. Quando se diz, por exemplo, na Bíblia, né, que Deus se arrependeu de sua criação pelo pecado, certo? Isso é claramente uma metáfora. Né? Quando se diz que Deus tem duas coisas principais, a misericórdia por um lado, pela qual salva, e a justiça por outro, pela qual condena eternamente, isso ainda é pensar a Deus como algo composto, mas não é. Não só em Deus, justiça e misericórdia são a mesma coisa, senão que são o próprio Deus. Não é que ele seja algo e tenha misericórdia e justiça. Ele é ele e a misericórdia e a justiça são nele a mesma coisa e são ele mesmo. Certo? Tudo. Não, a verdade, ele é a própria verdade. Né? Ele é a própria verdade. A verdade é uma, já que você falou, né? A verdade é
Nós, quando alcançamos uma verdade, é porque nosso intelecto se adequa às coisas. Tá certo? É adequatio em latim, do intelecto à coisa, à realidade. Então, nosso intelecto se adequa e descobre a verdade da coisa. Mas as coisas com respeito a Deus são verdadeiras porque se adequam elas à mente de Deus. Então, nossa mente se adequa à realidade, enquanto a realidade se adequa a Deus. Mas Deus é puramente simples. Logo, atenção, a teologia divina é Ele mesmo. É Ele mesmo. Quando se diz que Deus, desde toda a eternidade, tem conhecimento e ciência perfeita de si mesmo, e que é nisso que Ele é feliz, é a felicidade máxima, né? Isso quer dizer que Ele é a teologia. Né? Claro, nós não conseguimos pensar senão em termos compostos, certo? Deus e sua teologia. Mas, na verdade, na realidade, Ele é sua própria teologia. Ele é sua própria teologia. Pois bem, é isso que é uma analogia de atribuição. Tanto a teologia filosófica, é aquela que é alcançada pelas soluções da razão, como a teologia sagrada, aquela que é alcançada a partir dos dados revelados da fé. Como a teologia dos bem-aventurados, são modos diversos de participar da própria divindade. Tá certo? Quando conhecemos a Deus, nós participamos não da ciência de Deus propriamente, nós participamos de Deus. De Deus. Todas as coisas que Deus criou o imitam a seu modo. A pedra imita a Deus porque é, para simplificar, porque ele existe. Imita a Deus. Né? O vegetal imita a Deus porque existe e vive. O animal imita a Deus porque existe, vive e conhece sensitivamente. O homem imita a Deus porque existe, vive, conhece racionalmente. E o anjo imita a Deus porque vive e conhece intuitivamente. São participações, modos diversos, né? Aliás, é uma bela figura, um tópico teológico, né? Muito bonito. Enquanto nós louvamos a Deus conscientemente, amorosamente, o passarinho louva a Deus enquanto canta, certo? Ou seja, tudo não só imita a Deus, como louva a Deus. Isso é assim porque a causa sempre deixa impressa naquilo que é de seu efeito a sua marca, certo? Então, tudo, e Deus é a causa de tudo, logo, tudo traz a marca de Deus de alguma forma, seja vivendo, existindo, vivendo ou conhecendo, tá certo? Pois bem, o modo especial de conhecer a Deus, em primeiro lugar, é pelas nossas soluções da razão, e que aconteceu antes da própria revelação divina, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, com Anaxágoras, etc. Certo? Esse é o primeiro modo de ver. E isto já é participar não só da ciência de Deus, mas da própria divindade. Certo? Você participa como efeito dele e fazendo já, de certo modo, aquilo que ele mesmo faz, que é conhecer a si mesmo. Certo? Bom, depois você tem um segundo modo, que é a teologia sagrada, e por fim, a teologia dos bem-aventurados. Repita-se que a teologia que Deus tem de si mesmo, o conhecimento que tem de si mesmo é Ele mesmo, certo? É Ele mesmo. Tudo mais, portanto, é participação na vida divina, porque a vida divina é conhecer-se a si mesmo. Quando conhecemos a Deus, participamos, portanto, de sua vida divina. Logo, Aristóteles tinha toda a razão em dizer que a metafísica é uma ciência divina. E tenhamos cuidado extremo com as doutrinas no âmbito mesmo católico que desprezam a metafísica e incorrem no chamado pietismo. Né? É a desnecessidade, a não necessidade da ciência, da metafísica, tudo isso nos é necessário. Eu tracei aqui uma breve história da metafísica até Aristóteles. Né? Comecei com Parmênides, passei por Sócrates, por Platão, cheguei a Aristóteles, poderia ter falado de Anaxágoras, né?
Mas depois caiu a filosofia grega entra em grande declínio após a morte de Aristóteles, né? Grande declínio. Os seguidores de Aristóteles, do Liceu Aristotélico ou da Academia Platônica, entram em decadência, deixam-se influenciar por um panteísmo materialista, que é um dos estoicos. Isso permanece assim até que vem Cristo e logo os doutores católicos, os padres apostólicos, sentem a necessidade de recorrer à filosofia grega. Logo tem, né? Como eu insisto, como sempre digo, não é que a teologia, né, sagrada, essa que decorre dos dados da fé, precise da filosofia ela mesma. Quem precisa da filosofia é o nosso débil intelecto para manter-se na fé. Por quê? Assim como a fé é nos vertida em um vaso, em um recipiente. Que recipiente é esse? É a razão, certo? É a razão. Ora, se esse vaso está fendido, rachado, é óbvio que a fé, o conteúdo que é vertido na razão, escorre por essas fendas. Escorre. Ora, logo os padres apostólicos, logo os doutores, logo os santos, etc., descobriram a necessidade de recorrer à filosofia grega, não porque a teologia sagrada, que decorre da verdade revelada, necessitasse dela, mas nosso débil intelecto necessitava dela para permanecer na fé. Pois bem, eles não conhecem, no entanto, Aristóteles ainda. E a metafísica que eles vão conhecer nem é tão propriamente a platônica, mas a neoplatônica, a que decorre de Plotino, por um lado, e mais remotamente de Fílon de Alexandria, né? Então, a metafísica que eles adotam para sustentar nosso intelecto na fé e na teologia sagrada ainda é uma metafísica defeituosa. Isso mesmo um gigante como Santo Agostinho, né? Um gigante, um monstro. Grande parte das doutrinas teológicas sagradas de Santo Tomás de Aquino é caudatária das doutrinas de Santo Agostinho. Mas a diferença é que quando se chega ao século XIII, temos um homem chamado Santo Alberto Magno, né, que é quem resgata mais firmemente as doutrinas físicas e metafísicas de Aristóteles, superando com isso, em parte, o platonismo. Sucede, porém, que o Aristóteles, que ele conhecia, que a escolástica inteira passou a conhecer progressivamente, era ainda um Aristóteles traduzido, não os livros lógicos já tinham sido traduzidos por Boécio, mas os livros físicos e metafísicos que eles conheciam eram de tradução de terceira ou quarta mão. Como se haviam perdido para o mundo latino, eles foram traduzidos para o siríaco, né, depois para o árabe e do árabe para o latim. Então eram traduções inéditas, muito deformadas. Foi preciso, então, o gênio do discípulo maior de Santo Alberto Magno, que é Santo Agostinho, ou que é Santo Tomás, perceber que aquela tradução não era boa. Embora Santo Tomás não soubesse grego, ele, na sua genialidade, ele intuiu que, ele percebeu que não eram boas traduções. Então, ele convenceu o Papa de então, cujo nome não lembro, a autorizar a retradução de toda a obra, revisão das traduções das obras aristotélicas, né, por um confrade seu de religião chamado Guilherme de Burbank. Né? Pois bem, traduzida ou revisadas as antigas traduções de Aristóteles, teve diante de si de Santo Tomás o Aristóteles em estado puro, e portanto a sua metafísica. É aí que se dá o que se poderia chamar o batismo da metafísica. Né? Agora, a metafísica é elevada a um patamar que não poderia suspeitar Aristóteles, porque, além do mais, além do gênio próprio de Santo Tomás de Aquino, ele estava iluminado pelas luzes da fé, o que o ajudava enormemente. Né? Saber certas coisas pela fé ajudam a compreender, ainda que indiretamente, verdades metafísicas. Né? Aristóteles, em sua metafísica, chegou a tal cume, a tal píncaro, a tal altura, que ao chegar lá,
como que lhe faltou fôlego e ele desceu rápido e não alcançou os últimos termos da metafísica. Né? É mais ou menos a nossa expressão popular, nadar, nadar e morrer na praia. Né? Nadou, nadou, morreu na praia, não atingiu a criação do nada, ele não atingiu que Deus era criador, etc. E tal. E é isso exatamente que, graças à sua genialidade própria e mediante o auxílio das luzes que a fé lhe propiciava, Santo Tomás vai elevar a metafísica, ou teologia filosófica, ou filosofia primeiro, a patamares inimagináveis. Assim como Aristóteles é o fundador mais propriamente dito da metafísica, Santo Tomás é o fundador mais propriamente dito da teologia sagrada, porque é ele quem lhe dá à teologia sagrada o seu sujeito próprio. Como vimos, o sujeito, só eles eram inerrantes, porque eles, na verdade, são como instrumentos de Deus. Os papas, se cumprem as chamadas 4 condições vaticanas, são infalíveis por assistência do Espírito Santo. Os grandes doutores não são infalíveis nem inerrantes. Razão porque Santo Tomás tem erros. Por exemplo, ele duvidou da Imaculada Conceição, tá? Embora não constitua exatamente um erro. Ele não negou, ele simplesmente duvidou. Né? E no campo da física, da cosmologia, em alguma coisa da química, caducou muito seu sistema, que foi herdado da cosmologia e da química antiga. Né? Então, inerrante não é. Mas a capacidade que ele teve de elevar o conjunto das ciências a seu ápice, deixando-nos apenas a tarefa de atualizá-la naquilo que se tornou caduca, né? É impressionante. É impressionante. Logo pode dizer-se, primeiro, que a metafísica é um modo de participar da vida divina. A teologia sagrada é outro modo superior, talvez, superior de participar da vida divina. E Santo Tomás de Aquino foi aquele que, se trata de ciência, participou na história do homem maximamente da vida divina. Entendeu? Vamos rezar uma Ave Maria para finalizar? Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa